Sejam todos muito bem-vindos. Eu quero neste momento pedir-lhes atenção com relação aos nossos avisos. Está bem? Então preste atenção aos nossos avisos. Nossos avisos, apesar de serem pela tela, pelo projetor, mas são importantes os irmãos atentarem a isso. Há alguns momentos, há alguns avisos que são os mesmos, mas outros não. Então fiquem atentos. Depois há pessoas que dizem assim, eu não sabia, mas foi colocado nos avisos. Então, quando tiver a passar os avisos, fiquem atentos com relação ao que está ali, porque é importante os irmãos saberem o que é que vai acontecer. Está bem? Então, vamos lá, vamos ver os avisos então. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmos 122:1. Bem-vindos à Igreja Evangélica Batista de Mangualde. Vamos ver a nossa agenda. Escola Bíblica Dominical. Tu aqui aprendes de acordo com a tua faixa etária. Salas para novos convertidos, adultos, jovens, adolescentes e crianças até 8 anos e dos 9 aos 12. Vem aprender connosco às 10 horas da manhã. Todas as quartas-feiras, às 19h30, temos a nossa oração e estudo bíblico. Tu, mais perto de Deus. Reunião de oração das mulheres todas as quintas-feiras, às 21h, por chamada de áudio via WhatsApp. Para mais informações, contactar a Daniela. Homens de Coragem, todas as sextas-feiras às 7h30 da manhã, presencial e via WhatsApp. Participa, se tiveres coragem, ok? Sábado, dia 25 de outubro, às 18 horas, teremos o nosso encontro de jovens. Ouviremos sobre como manter os olhos em Jesus, em meio às tempestades. Friends, junta-te a nós. É sempre muito fixe. A Igreja Batista de Coimbra convida para a celebração do seu 64º aniversário. Domingo, dia 19 de outubro, às 10 horas, no auditório do Instituto Superior de Engenharia de Coimbra. Maiores informações, falar com o Pastor Elton. Por cá, as crianças são sempre bem-vindas. Após o período de louvor, no momento da palavra pastoral, temos 2 classes para os pequenitos. Classes de 1 aos 5 anos e de 6 a 8 anos. Ouça a palavra de Deus para a sua vida e saiba que seu filho também receberá essa mesma palavra em uma dinâmica apropriada para a faixa etária deles. Ministério Infantil da Igreja Evangélica Batista de Mangualde. Receba todas as nossas informações através do nosso grupo do WhatsApp. O QR Code está no painel de avisos da igreja. Fique por dentro. Se possível, por favor, desliga o teu telemóvel. Ou mete no modo silencioso. Ou no modo avião. Faz a tua conexão com Deus.
Estou. Bom dia. Estamos felizes e contentes de estar na casa do Senhor. O pastor falava que havia avisos que aparecem ali e há outros que se vão acrescentando. Então, para o próximo fim de semana, além de Coimbra, Guarda também faz o seu aniversário. Se não quiserem, não puderem ir a Coimbra, Guarda fica um bocadinho mais longe. Irmãos, é bom podermos voltar aqui à palavra de Deus, voltar à casa do Senhor, podermos voltar a cumprimentar e confraternizar com irmãos em Cristo, irmãos que vivem a mesma experiência espiritual que nós estamos na mesma linha, e isso é bom, porque nós vivenciamos um Deus bom. É verdade ou não é bom? É verdade, não é? E então, queria aproveitar para dar as boas-vindas a irmãos que estão-nos a visitar pela primeira vez. Nós estamos cá às quartas-feiras, nós estamos cá aos domingos, podem-nos visitar. O pastor está sempre contactável na medida das possibilidades dele. Venham ter connosco. Não fiquem sozinhos, porque caminhar sozinho não é bom, nunca é bom. Caminhar é sempre com alguém. Nós sabemos que temos sempre Deus connosco, mas temos um irmão connosco, a orar connosco, nós a partilhar as nossas alegrias, as nossas dificuldades, e leva-te mais leve. E quero começar este momento e a nossa preparação para a mensagem com uma palavra de oração. Vamos começar a baixar os nossos índices de ansiedade, nosso coração. Vamos chamar a presença do Senhor. Vamos quebrar o nosso coração, meter lá as coisinhas para o lado, e agora é só para o Senhor. E nada melhor como uma palavra de oração. Ok? Senhor, obrigado, Senhor, porque nos trouxeste até a tua casa. Obrigado, Senhor, porque tu és bom, Senhor. E por vezes nós não compreendemos isso, Senhor. E obrigado, Senhor, porque podemos vir à tua casa livremente, podemos te adorar, ler a tua palavra, receber a tua mensagem, Senhor. E, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a enfrentarmos o nosso dia-a-dia, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a cumprir o nosso propósito de anunciar o teu evangelho, anunciar o teu amor, Senhor. E ajuda-nos, Senhor, a sermos obreiros do teu reino. É o que te pedimos, em nome de Filho amado. Amém. Irmãos, eu não sou muito diferente dos irmãos do ponto de vista... Eu não vou pregar, mas quero partilhar algo que vem no meu coração nos últimos tempos. Dificuldades e ansiedades todos nós temos, não temos? E eu ia propor uma coisa aos irmãos. Vamos ser um bocadinho irresponsáveis. O que é que estás a dizer, Filipe? Irresponsáveis? Tu estás tolo. Irresponsáveis. Ao ponto de deixarmos tudo nas mãos do Senhor. O coração aperta, a ansiedade aperta, os negócios estão todos parados e eu não percebo porquê. E o que é que Deus nos está a dizer? Entrega a mim. Então eu ia pedir aos irmãos que pudessem abrir em Salmos, no capítulo 103, e pudéssemos, não tirando aqui o tempo, ler o capítulo 103. E o capítulo 103 leva-nos a um salmo de Davi. E diz assim, eu tenho uma versão diferente, mas é possível pôr ali? 103, Salmo 103? Sim. Boa. Ó minha alma, louva ao Senhor, que todas as fibras do meu ser exultem, louvando o santo nome de Deus. Ó minha alma, louva ao Senhor, sem esquecer nenhuma das coisas boas que tem feito por mim. Ó minha alma, Ele perdoa todos os teus pecados, cura as tuas doenças, quer livrar-te do inferno e encher a tua vida
com a sua bondade e a sua misericórdia. Encher-te-á de coisas boas, de tal forma que a tua vida se renovará como da águia. Revelou o Senhor, faz justiça a todos os oprimidos. Revelou a sua vontade a Moisés. Mostrou tudo o que podia fazer ao povo de Israel. Ele é misericordioso e compassivo. Só o último caso é que atua com o seu castigo, porque é grande a sua bondade. Não guarda rancor como os humanos, não se mantém inflexível e irado para sempre. Pelo contrário, face aos nossos pecados, não nos tratou como eles mereciam, nem nos castigou como as nossas maldades o requeriam. Pois a sua misericórdia para com os que temem é tão grande quanto a altura dos céus acima da terra. Afastou de nós os nossos pecados para longe, quanto o Oriente está afastado do Ocidente. Ele é para nós como um pai, afetuoso e compreensivo, para com todos os que temem, pois conhece perfeitamente como somos feitos. E lembrem-se, bem que somos apenas pó. Na verdade, os nossos dias são poucos e curtos relativamente. Somos tal como as ervas e as plantas do campo, que aparecem e crescem, mas soprando-lhes o vento desaparecem e só fica o lugar onde estavam. Mas a misericórdia do Senhor dura para sempre, para com os que se temem. A sua salvação é para todos os que são fiéis, assim como para os seus filhos, e toda a sua descendência, desde que se lembrem dos teus mandamentos para os cumprirem. Ó Senhor, o Senhor tem a base do teu poder lá nos céus, e dali domina todas as tuas coisas. Louvem ao Senhor os seus anjos poderosos, que cumprem as suas ordens e obedecem à sua palavra. Louvem ao Senhor os seus exercícios celestiais, que servem e executam a sua vontade. Louvem ao Senhor todas as suas obras, que são o seu domínio. Ó minha alma, louva ao Senhor. Deus é bom. Deus é bom. E lembrem-se sempre, Deus é misericordioso. Apesar da nossa natureza, o nosso aroma cheira mal ao Senhor. E Ele ainda assim, Ele olha para nós e cuida de nós. Hoje é um dia especial para a nossa nação, para o nosso país. Estamos num período de eleições. Estes homens e mulheres vão tomar conta da questão logística do nosso país e das leis. Devemos orar por eles. Devemos orar por o nosso país. E acreditem que a Europa, fala-se muito de uma guerra bélica, ela está aí, ligamos a televisão e ela está aí, mas há uma guerra espiritual a funcionar, acreditem que sim. E é por esta guerra espiritual, e se ficarmos com atenção as coisas estão a acontecer. Orarmos. Então eu pedia a um irmão, eu ia pedir ao irmão Wesley, pudesse vir aqui, se fizesse favor, e pudéssemos, irmãos, estejam à vontade de se ajoelhar, de se levantarem, mas numa posição de respeito para com o Senhor, e vamos orar pelo nosso país, por os acontecimentos no dia-a-dia, das eleições, mas também toda esta questão espiritual que está aí à porta também. Graças te damos, Senhor, pela oportunidade de ser teus filhos. Obrigado pela tua misericórdia e amor que nos assiste todas as manhãs, todos os dias. Obrigado, Senhor, pela saúde, pela vida. Obrigado pelo trabalho, pelo alimento, porque o Senhor tem sido nosso Deus. E nós te engrandecemos e te glorificamos, porque tu és um Deus soberano, és um Deus maravilhoso. Queremos colocar diante do Senhor, Deus, esta nação. Portugal, Deus. O Senhor ama essa nação. O Senhor escolheu essa nação e nós não temos dúvidas disso, Deus.
Pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor esteja à frente, Deus, de todas as situações políticas, religiosas deste país, Deus. Que o Senhor possa operar, Deus, conforme a Tua vontade. Que o Senhor possa, através do Teu Espírito Santo, trazer regeneração, conversão a este povo, Deus. Aos políticos, aos líderes deste país, Deus. Que o Senhor possa alcançar, Deus, e que este país possa sentir e viver um avivamento que venha de Ti, Deus. Que o Senhor possa nos usar aqui neste país, Deus. Todos os cristãos, Deus, todos aqueles que vivem aqui e proclamam, Deus, a fé no Senhor Jesus, que nós possamos ser luz aonde nós estivermos, que nós possamos, Deus, orar todos os dias por esta nação, Deus, clamando pelo Senhor. É somente assim que o Senhor pode fazer a Tua vontade e cumprir o Teu querer, Deus. Esteja à frente, Deus, de todas as situações que ocorrem na Europa, Deus. Nós sabemos das guerras que acontecem, Deus. E nós queremos pedir em nome de Jesus, não somente pelas guerras, Deus, que existem, bélicas, mas também, Deus, pelas guerras espirituais. Queremos, Deus, em nome de Jesus, clamar, Deus, pelo Teu sangue sobre este continente, Deus. E queremos repreender em nome de Jesus toda a incredulidade e pedir ao Senhor que o Senhor retire, Deus, todas as escamas dos olhos, Deus. Todas as escamas dos olhos, Deus, para que as pessoas possam ver, Deus, e contemplar, Deus, que o Senhor é o Deus de todas as coisas, que o Senhor é o Deus soberano, Deus, que o Senhor enviou o Seu Filho, que as pessoas possam, Deus, ser alcançadas pelo Teu Espírito Santo e que assim possam romper em fé, Deus, em nome de Jesus. Quebra, Deus, todas as maldições, Deus, em nome de Jesus, sobre este continente, sobre Portugal, Deus, que todo o espírito de bruxaria, Deus, que todo o espírito de incredulidade, Deus, possa cair por terra em nome de Jesus e que a Tua vontade seja feita, Deus, sobre esta nação, sobre este continente, Deus. Nós pedimos em nome de Jesus e confiamos, Deus, na Tua vontade, confiamos na Tua soberania, Deus. Continua a cuidar, Deus, do Teu povo aqui neste lugar e sobre este continente e que o Senhor possa nos usar, Deus, em nosso dia a dia para falar do Senhor, que nós possamos, Deus, todos os dias continuar a orar, não somente pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, mas por todos que estão ao nosso redor, Deus, por este país, por este continente. É o que nós pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. E agora que estamos mais descontraídos, ia pedir ao grupo de louvor que pudessem vir e pudessem ministrar o louvor. E visto que nós estamos descontraídos, ainda mais alegres e contentes, porque estamos com o Senhor, vamos louvar ao Senhor. Ok? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E é mesmo bom estar aqui. É bom saber que Cristo é a razão da nossa alegria, é a razão da nossa adoração. Jesus é a razão da sua adoração. Jesus tem sido a razão da sua adoração. Aquele que nos salvou, nos amou de maneira incondicional. Jesus Cristo, através da sua morte, nos garantiu vida eterna aos céus. Aqueles que o aceitarem e receberem como seu Salvador. A esse mesmo Jesus, que não só nos conduz no deserto, esse mesmo nos leva a pastos verdejantes. E esse Jesus que merece hoje a adoração, com todo entendimento, com toda a sua força e com a compreensão de que tudo é por Ele e tudo é para Ele, só mesmo por Ele. Jesus é a razão da nossa vida. Que Ele seja a razão da sua vida. Vamos nos pôr de pé e cantar alegremente essa canção? Que Jesus Cristo, Ele é a razão da nossa adoração. Cante com essa certeza.
Louvado seja o nome do Senhor. Essa canção, ela conta a história de um homem que perdeu tudo, praticamente tudo em uma queimada no fogo que teve. 2 anos depois, ele via suas 4 filhas e sua esposa para a Europa. E houve um naufrágio e ele perde as 4 filhas. A mulher dele, quando chega em pouso seguro, manda um telegrama para ele informando: salva, vai sozinho. Esse homem parte em direção a essa mulher. E no local, passando pelo local onde houve um naufrágio, ele sabendo daquele local, ele escreve uma canção que é de mover o coração. Aquele homem tinha acabado de perder 4 filhos. E ele fala: se a paz, a mais doce, eu tiver que gozar, ou se a dor, a mais forte, eu tiver que sofrer, seja o que for, tu me fazes saber que feliz é Jesus. Então, seja qual for a dor, a perda, o sentimento, e eu não estou aqui para comparar sentimento, que ele seja acima, que a sua felicidade em Cristo seja acima das perdas, das dores, que ele seja a sua.
Jesus. Estamos aqui, né, gratos a todos que estão aqui nesse momento. Agora vamos à parte do ofertório. Para todos aqueles que são membros da igreja, sentir a vontade de estar ajudando na obra do Senhor, tá bem? Ali temos o pote missionário, onde a gente pode estar colaborando com o euro. É para missões, onde ajudamos outros países. Sintam à vontade todos os visitantes em colaborar, tá bem? Amém? Jeremias 33:3, um versículo muito conhecido. O cenário era que Jeremias ele foi chamado por Deus para falar sobre as verdades futuras que estavam a vir sobre o povo de Jerusalém. Porém, essas palavras não agradou o povo. Isso resultou na prisão de Jeremias. E nesse cenário de prisão, Jeremias novamente ouviu a voz de Deus, que disse a ele: Jeremias, clame a mim. Jeremias, clame a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes, ocultas, que nem sequer chega na tua mente, na tua imaginação. E esse convite que Jesus Cristo fez para Jeremias de clamar se aplica a nós nos dias de hoje. Ele diz: Igreja de Mangualde, clame a mim. Se é a cura que você precisa, eu sou a cura. Se é vida que você precisa, Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Se é paz que você precisa, Jesus ele diz: a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo dá, eu sou a paz. Então nós iremos nesse momento
joelho se dobrará. Então nesse momento nós iremos declarar sobre a nossa mente, sobre a nossa casa. Depressão? Não, depressão não resiste ao nome de Jesus. Então você irá declarar sobre a tua casa, sobre a tua mente, sobre o teu coração, esse nome poderoso, o nome de Jesus. Declare sobre a tua vida, sobre o teu casamento, sobre a tua família, sobre os teus filhos, sobre a nação de Portugal. Pertence a Jesus. Vamos lá. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre a sua família, sobre a sua família. Clame o santo nome de Jesus. Esse nome é poderoso. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre a sua família, clame o santo nome tua casa. Sentimos um quebrantamento, Senhor, dos louvores, ó Pai, da tua palavra. Senhor, continua a falar conosco, ó Pai, nesta manhã. Senhor, nós somos pecadores, nós reconhecemos que sem ti nada somos, ó Pai. Faça morada em nossas vidas, ó Pai. Usa cada um de nós na tua igreja, aonde estivermos nas ruas, que possamos declarar o teu nome, que possamos declarar o teu amor sobre essa nação, Senhor. Nós cremos, ó Pai, no político, Paizinho querido, que vai estar aqui abençoando, Senhor. O Senhor vai interceder por isso, ó Pai. Senhor, abençoa, Pai, esse culto, ó Pai. Usa o teu servo para conduzir a palavra, Senhor. Usa a tua boca, Senhor, que o teu Espírito cresça sobre a vida dele, que ele diminua diante de ti, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, por esse momento, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Deus somente importa.
Deus, entregamos a Ti a nossa oferta de adoração, reconhecendo que o Senhor é o Senhor desta casa. O Senhor é o Senhor de todos os corações que aqui estão. Que só o Senhor salva, que só o Senhor cura, que só o Senhor liberta, que só o Senhor conduz, que o Senhor é a luz no caminho, que o Senhor é a nossa luz, que o Senhor é a nossa salvação. Tu és o princípio, Tu és o fim, Tu és o alfa, Tu és o ômega. Tu és o Senhor e o administrador desta casa. Honramos e glorificamos a Ti, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Quero, antes das crianças saírem, não esqueci, podes deixar, Keila, Pamela, podem deixar, não esqueci. Eu quero convidar neste momento a Anabela para que possa vir aqui à frente e possa trazer os seus pais. Carlos, espera aí, antes de sair, Débora, ainda não saias, espera aí, só um bocadinho. Pode sentar aqui, senta aqui na frente, olha. Sentem aí. Onde é que está Anabela, Carlos, Lorena? Está bem, os avós podem vir também, podem vir, pronto, venham também, venham. Estão ali numa ansiedade, os avós ali. Algumas semanas atrás, o Carlos, este rapaz pequeno, este jovem Carlos pediu-nos para que nós pudéssemos fazer um momento de consagração da sua filha Anabela. E esse é o nosso desejo mesmo. Lorena é filha do João e da... Calma, Elvira. Isso. Então, os três aqui são brasileiros. O Carlos é português. E a Anabela portuguesinha. Bem portuguesa. E nós louvamos a Deus por este privilégio. E como é bom nós podermos estar neste momento aqui para louvar ao Senhor, para consagrar a vida da Anabela ao Senhor. Salmo 127, versículo 3, diz que os filhos são herança do Senhor. E a recompensa também que Ele nos dá. E nós sabemos que realmente os filhos são herança. Herança é uma coisa boa. Mas é interessante que esta herança é dada em vida, não quando morremos, não é? Que normalmente herança é quando nós já fomos, não é? Espero, João, que deixes uma boa herança. Para a Lorena, para a Anabela, está bem, João? Então, é porque tu já estás com muito cabelo branco. Então pronto. Mas o nosso desejo é que vocês possam ter o grande privilégio, Carlos e Lorena, de instruir a Anabela no caminho do Senhor. Sabem que a consagração de uma criança é um ato de fé, é um ato de compromisso. É um momento onde nós podemos apresentar ao Senhor, como comunidade da fé, também podemos apresentar ao Senhor o nosso melhor. Com certeza, Carlos, foi o melhor que tu já fizeste na vida. Então, e consagrando ao Senhor o nosso melhor, Deus alegra-se muito com isso também. Vocês saibam que, a partir deste momento, esta criança precisa entender o porquê que ela foi consagrada ao Senhor. E vocês precisam criar um ambiente onde ela possa compreender o amor de Deus por ela e a grandeza de viver para Deus, de ter este grande privilégio de servir ao Senhor. Não apenas de servir a Deus, mas que a Anabela possa tornar-se uma amiga de Deus. Uma amiga de Deus. Que ela não apenas seja uma serva, mas uma amiga. Que ela possa ter isto como prioridade na vida dela. E que vocês possam ensinar isto. Para que ela conheça o bom caminho, o caminho da palavra do Senhor. Nós vamos orar neste momento. E quero pedir à igreja para ficar de pé, se faz favor. Eu vou pedir licença.
Eu não esqueci. Já estou a treinar. Espero que daqui a alguns anitos eu tenha os meus netitos no colo. Olha, ainda bem que é a cara da mãe. Graças a Deus. Oh, Deus dá cada livramento, irmãos. É incrível, é incrível. Deus, nós queremos nesta hora colocar diante de Ti esta vida, a vida da Anabela. E nós queremos consagrá-la ao Senhor. Deus, nós sabemos que o dom da vida vem de Ti. E o Senhor é aquele que transforma as nossas vidas. O Senhor nos dá a vida e pode nos transformar. E nós queremos colocar diante de Ti, queremos consagrar a Anabela ao Senhor. Para que a Anabela, ó Deus, possa ser uma amiga do Teu coração. E que ela, ó Deus, possa dedicar todos os seus dias ao Senhor. Que hoje, ó Deus, neste momento de consagração, os seus pais, seus avós, possam criar a partir de hoje este ambiente em que ela pertence ao Senhor. Ela, ó Deus, será aquilo que o Senhor tem no teu coração. Ela poderá ser uma boa médica, uma engenheira, uma advogada, uma juíza, mas em tudo nós desejamos que ela seja uma missionária. Uma mulher que vai proclamar o nome do Senhor, que vai dignificar ao Senhor. E por onde ela passar, o nome do Senhor será anunciado, pregado. E pessoas hão de render-se ao Senhor através do testemunho, da pregação e da palavra da Anabela. Consagramos esta vida ao Senhor para fazeres dela aquilo que o Senhor achar melhor. Pedimos a Deus que dês sabedoria ao Carlos, que dês sabedoria também à Lorena, para que possam, ó Deus, abençoar com uma educação espiritual o caminho da Lorena para toda a sua vida. Ó Deus, nós queremos dar-te graças por este momento tão singular, tão especial, em que podemos consagrar a Anabela ao Senhor. Recebe nossa gratidão, nossa adoração, nosso louvor. Em nome de Jesus. Amém. Mas quem é que vai tirar a foto? Onde é que está a foto, pessoal? Onde é que está a foto? Então, olha aí, olha. O certificado de apresentação. Vai lá, amor, está aí, pronto. Aí, vai. Olha aí. Isso, abaixa o certificado. Tu não precisas aparecer muito bem na foto. Pronto, os irmãos podem sentar-se. Parabéns, glória a Deus. Pronto, as crianças agora podem sair para o culto infantil. As crianças até aos 8 anos. Ok? As crianças até aos 8. Há mais alguém? Vai lá. Pronto. Irmãos, com certeza nós já ouvimos algumas expressões, como assim, eu juro por Deus. Eu juro pela minha mãe. Eu juro pelo... qualquer coisa. Já ouvimos, não ouvimos? E eu sei que vocês nunca falaram isso, mas já ouviram. Não é? Falar, vocês nunca falaram. Não, juro por Deus. Juro pela minha mãezinha. Não é? Como se a mãezinha fosse fazer alguma coisa por causa disso. Então, quando nós ouvimos algumas expressões como estas, parece que nós estamos a querer dar credibilidade àquilo que nós estamos a dizer. Não é? Quando nós falamos isso. Eu juro por Deus. Parece que Deus é o nosso avalizador que vai assinar em baixo aquilo que nós estamos a dizer. Então, se não acreditas em mim, pelo menos vais acreditar no que Deus disser, não é? Porque em Deus, porque eu estou a jurar em nome de Deus. Hoje nós vamos falar sobre este tipo de juramentos.
E nós vamos ver aquilo que a Bíblia nos mostra. Na verdade, quando nós utilizamos muitos juramentos, ou quando nós utilizamos esse tipo de expressão, isto mostra uma insegurança da nossa parte. E é isto que Jesus hoje vai retratar. Como os irmãos sabem, nós estamos a falar sobre o livro de Ezequiel. Não é Ezequiel. É Mateus, desculpem, eu sempre confundo. É Mateus capítulo 5. Então vamos lá, Mateus capítulo 5. E como eu tenho dito, o bom de pregar assim em sequência é que vocês já sabem o que é que eu vou pregar na próxima semana. Espero que saibam. Que não me liguem. Nem perguntem. Pastor, o que é que o senhor vai falar na próxima semana? Então, está bem? Então, pronto. Então, vamos lá. Mateus capítulo 5. E nós vamos ler a partir do versículo 33. Nós vamos ler do 33 ao 37. Mateus capítulo 5, de 33 a 37. Está na tela também, na versão da Revista e Corrigida. E que diz assim: outro sim, ouvistes que foi dito dos antigos, não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Vai lá, leiam o 34. Nem pela terra, porque é os cabelos de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Todos juntos, 37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedente disso. Esta parte do Sermão da Montanha, Jesus aborda a questão dos juramentos, a honestidade e a integridade. E aqui estão algumas lições e ensinamentos que nós podemos extrair deste texto. Em primeiro lugar, Jesus está aqui a falar-nos sobre a honestidade e uma integridade que deve ser constante na vida do cristão. Integridade e honestidade. E Jesus enfatiza a importância de nós sermos verdadeiros nas nossas palavras. Não é necessário nós fazermos juramentos elaborados. O que deveria ser feito é que o simples dizer um sim e o simples dizer não já deveria bastar para que nós, como cristãos, disséssemos o que temos de dizer. Nós não precisamos dar o nome de mais ninguém ou colocar mais ninguém na história ou jurar em nome de alguém. O que queres mostrar, o que é que tu provas, o que queres mostrar ou provar com o que tu dizes. E muitas vezes há muitas dificuldades ou argumentos. Quando há muitas dificuldades e argumentos, parece que nós estamos a querer esconder alguma coisa. Quando nós queremos justificar muito. Na tradição judaica, irmãos, os juramentos eram uma coisa comum. E os judeus, eles sempre enfatizavam muito e tinha muito significado os juramentos. Mas a lei mosaica, tanto lá em Êxodo capítulo 20 e também em Levítico 19, proíbe o nome de Deus em vão. Não é? Lá nos 10 mandamentos não diz isso? Que nós não podemos falar o nome de Deus em vão. Então, os juramentos eram vistos como uma forma de validar a sinceridade de uma declaração. Então os judeus tinham esta prática. Mas o que é que Jesus faz? O que é que Jesus fez neste tempo? O que é que Jesus fez com isto? Jesus não está apenas a reafirmar a proibição de falar o nome de Deus em vão, que claro, nós não podemos falar o nome de Deus em vão, e aqui nós não costumamos dizer, ai meu Deus, pois não? Não pouco. Por exemplo, em inglês o pessoal diz, oh my God, mas para não dizer o nome de Deus em vão, o que é que os americanos dizem? Oh my gosh, oh my gosh. Não é para dizer o nome, eu não disse Deus, eu disse gosh. Então pronto, é mais ou menos... Ai meu Deus, vai ser mais alguma coisa assim. Então quando nós paramos para pensar em dizer o nome de Deus em vão, Jesus está aqui a estender esta discussão, expandir esta discussão, e ele afirma que a integridade deve ser a base das palavras, sem a necessidade de juramentos. Jesus critica a prática de jurar por coisas menos sagradas, como se fosse uma forma de evitar a responsabilidade. Para os irmãos terem ideia, alguns judeus naquela época estavam a jurar, olha, eu juro por minha túnica, eu juro pela minha sandália, eu juro pela minha pena que eu escrevo a palavra.
Os judeus estavam a jurar que aquilo que eles diziam, queriam que as pessoas acreditassem em nome da sua túnica. Uma coisa tão fútil, tão banal. Olha, é como se nós disséssemos hoje, olha, eu juro em nome do meu PlayStation 5. A ênfase de Jesus na honestidade destaca a integridade e diz que isto deve ser a base dos relacionamentos e das interações humanas. Jesus nos chama a sermos pessoas com quem os outros podem confiar. Precisamos ser pessoas confiáveis. Pessoas que quando dizemos uma coisa, o outro acredita. Porquê? Já demos provas que somos de confiança. Nós não somos aqueles que ficam a contar meias verdades. O problema da meia verdade é que nunca contamos a parte que é verdade. Porque se nós contássemos a parte que é verdade, chamaria-se verdade. Em vez de chamar meia verdade, seria a verdade. Provérbios capítulo 12, 22 diz: os lábios do mentiroso, ou dos lábios mentirosos, são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Este versículo reforça a ideia de que Deus valoriza a verdade e a fidelidade nas palavras. És uma pessoa de confiança no que dizes. As pessoas podem acreditar no que tu falas. Certa vez um pastor estava a conversar com um irmão dentro de casa. O irmão levantou-se, olhou pela janela e disse: pastor, olha aqui um elefante cor-de-rosa. O pastor levantou-se e foi ver. E o irmão começou a rir. Pastor, vais acreditar nisso? Um elefante cor-de-rosa? O pastor respondeu: eu prefiro acreditar na existência de um elefante cor-de-rosa quando um irmão me diz que existe, do que pensar que um cristão pode mentir. Responde para ti mesmo: é teu natural mentir? Pastor, eu não minto muito. Só um pouquinho. Qualquer mentirinha faz de ti um mentirosão. Qualquer mentirinha. Eu já fui muito mentiroso. Eu tinha PhD em mentira. Eu era doutor em mentira. E eu mentia por quê? Por nada. Eu mentia muito. Mas depois que Jesus transformou a minha vida, e eu sei que a mentira é viciante. Porque a mentira é assim, tu contas uma mentira, depois para tu sustentares aquela primeira mentira, o que é que tu fazes? Mentes outra vez. E depois para sustentar a segunda, o que é que fazes? Mentes mais uma. E aí já não tem mais jeito. E eu hoje não minto. E tenho tristeza quando vejo alguém a mentir. Certa vez estava eu a conversar com uma pessoa, que eu não vou dizer, eu estava no carro com a nossa família, e eu não vou dizer que eu falei alguma coisa e tal, e a minha sogra, não vou dizer que é a minha sogra, ela certa vez, e ela disse assim: estás a brincar? Eu disse: não, estou a falar sério. Estás a mentir? Eu disse: não, eu não minto. Estás a mentir? Eu disse: não estou a mentir, estou a falar a verdade. E ela começou a... Estás a mentir. A minha esposa, a Kellen, olhou para a minha sogra, apanhou a mão, olhou dentro do olho dela e disse: mãe, o meu marido não mente. Se ele está a dizer que fez isso, é porque ele fez isso. Não sei porquê, mas ela ficou quietinha. Uma segunda coisa que Jesus está aqui a dizer, que está a querer nos ensinar, é para nós evitarmos a hipocrisia. Hipocrisia é diferente de mentira. Hipocrisia é quando nós queremos mostrar uma coisa que nós não somos. Conheces alguém hipócrita? Fora de Mangualde? Porque em Mangualde não tem. Aqui é o paraíso. Esta passagem, irmãos, que fala sobre os juramentos, muitas vezes nós usamos para encobrir alguma falta de sinceridade. E a verdadeira integridade deve ser evidente em nossa comunicação, sem a necessidade de garantias adicionais. Jesus denuncia a hipocrisia.
que muitas vezes está presente em alguns juramentos. E estes juramentos são feitos para validar palavras. O apóstolo Tiago, em capítulo 5, versículo 12, quero pedir aos irmãos para lerem, está bem? Tiago, capítulo 5, versículo 12, diz o quê? Vamos lá. Mas... Tiago está apenas a confirmar aquilo que Jesus disse. Os fariseus e mestres da lei, eles frequentemente utilizavam juramentos de uma forma manipulativa ou manipuladora. E eles usavam certos argumentos para, dependendo da natureza do juramento, para enganar, evitar responsabilidades ou até ludibriar o povo. Eles criaram uma série de regras e interpretações que permitiam a hipocrisia. E lembram-se que Jesus muitas vezes dizia sobre isso. E eles diziam uma coisa e faziam outra, completamente diferente. É o mesmo que eu chegar aqui à frente e dizer: irmãos, orem, mas eu não oro. Leiam a Bíblia, mas eu não leio. Eu estou a ser hipócrita. O que Jesus faz então? O que é que Jesus fez? Jesus, ao criticar esta prática, Jesus instiga uma relação sobre a autenticidade. Para sermos autênticos. Ele chama as pessoas a uma vida de sinceridade e a um relacionamento verdadeiro com Deus. Ao invés de apoiar em tradições que podem desvirtuar a verdade. Jesus está a levar isto a um nível mais profundo. Jesus está a chamar a atenção daquele povo, a nossa atenção também, para nós termos uma intenção com sinceridade. Aquilo que nós falarmos, que seja sincero, mas não pelo que falamos, mas pela intenção na qual nós falamos. Mateus capítulo 23, Jesus chama a atenção dos fariseus. Mateus 23, 27, 28. E diz o quê? Vamos lá? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda a imundície. Jesus aqui está a chamá-los de sepulcros caiados. O que é sepulcro? São os mausoléus, são os túmulos. Que por fora estão todos bonitos, pintados, estão com o cal, estão ali branquinhos, estão bonitinhos, tal, mas por dentro tem morte. O que Jesus está a dizer é que há pessoas que parecem sepulcros caiados. A aparência é tão bonita, mas por dentro são mortos. O que tem ali? Morte. O que eles falam, e Jesus depois vem dizer que aquilo que sai do coração, não é? O que é que faz? Aquilo que está cheio a nossa vida é aquilo que sai do nosso coração. Então, se dentro de nós o que tem é morte, o que é que nós preferimos? O que é que nós preferimos? Morte. Se dentro de nós há vida, o que é que nós preferimos? Vida. É o mesmo. Jesus está aqui a chamar a atenção. A aparência pode enganar. E é por isso que Jesus mostra a necessidade de uma pureza interior. Mas Jesus também não apenas está a falar sobre autenticidade, sobre sinceridade, sobre honestidade, sobre integridade, mas Jesus também está a falar sobre o valor da palavra. O valor da nossa palavra. O valor daquilo que nós dizemos. Porque nós muitas vezes podemos ser acusados por aquilo que nós falamos. Falamos uma coisa e depois nós firmamos uma coisa. E quando acontece conosco, nós tentamos dar um jeito para que nós não sejamos acusados daquilo. Mas o problema é que aquilo que nós já falamos, não há como voltar atrás. Então a passagem nos ensina que nosso compromisso deve ser mantido com base na honestidade. Nossa palavra deve ter peso e significado, refletindo o nosso caráter, que deve ser parecido com o caráter de Jesus. A responsabilidade de cumprir o que dizemos é uma marca da nossa vida pessoal com Deus. Então, como diz Eclesiastes capítulo 5, eu acho muito interessante este texto. Eclesiastes capítulo 5, versículo 4 e 5, que diz assim: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o.
Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Na nova tradução da linguagem de hoje diz assim: é melhor tu pagares logo o teu voto. Sabes porquê? Porque depois vais ter que justificar ao sacerdote e dizer-lhe que aquilo que tu disseste não era bem aquilo que tu disseste. Este versículo reforça a importância de cumprir promessas e que fizemos a Deus, cumprir os nossos votos, mostrando que Deus valoriza a nossa sinceridade. Na cultura judaica, as palavras eram vistas como poderosas e sagradas. Poderosas e sagradas. Aquilo que se falava tinha que ser cumprido. O conceito de dizer alguma coisa trazia implicações profundas e os juramentos eram uma forma de garantir que se estava a falar a verdade. O que é que Jesus fez? O que é que Jesus faz? Jesus desmonta isto. Jesus ensina que uma simples declaração deve ser suficiente, ou tem que ser suficiente, porque o nosso valor não depende de juramentos, o nosso valor não depende de promessas que nós fizemos sem a intenção de fazê-las. Isto desafia a ideia, irmãos, de que nós precisamos de algo externo, que nós não precisamos de algo externo para validar aquilo que está internamente em nós. A ideia de viver de acordo com a verdade e a integridade alinha-se com a transformação que ocorre quando nós decidimos fazer a vontade de Deus. O Salmo 15 vem nos dizer alguma coisa sobre isto, sobre a integridade. O Salmo 15 é quase um paralelo com o Salmo 24. E a primeira pergunta do Salmo 15 e do Salmo 24 é: quem pode subir ao monte do Senhor? Quem é que pode estar na sua presença? E no versículo 4 e 5 ele responde, vamos ler juntos: ele despreza aqueles que o Senhor rejeita. Ele cumpre o que promete. Ele é o servo que vai viver na presença do Senhor. Ele cumpre o que promete, mesmo com prejuízo próprio. Já aconteceu alguma vez? Conheces alguém que fez alguma promessa, depois ia ter um prejuízo e acabou por mudar aquilo que tinha dito? Conheces alguém assim? Mas Jesus também, no versículo 34, de Mateus capítulo 5, vamos lá, Isma, ajuda-me, 34 e 35. Quero pedir aos irmãos para lerem. Vai lá, o 34 os homens leem, as mulheres leem o 35. Vai lá, os homens. Jesus aqui está a mostrar a autoridade que Deus tem. E se nós olharmos estes dois versículos, Jesus está a falar de três coisas que pertencem a Deus. Então diz que não devemos jurar pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o calabro dos seus pés, onde o Senhor deposita os seus pés, e nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E as pessoas tinham esta mania, os judeus tinham esta mania: olha, eu juro pelos céus, mas quem és tu para jurar pelos céus? Não, eu juro por Jerusalém, mas quem és tu para jurar por Jerusalém? Não, eu juro por esta terra. Como se diz lá no Brasil, quem és tu na fila do pão? Jesus menciona que jurar por algo, ou como o céu pela terra, não diminui ou aumenta a seriedade do compromisso. Se deve existir compromisso, deves ter a intenção de ter compromisso. Jurar por todas estas coisas é fútil, porque na verdade todas estas coisas pertencem a Deus e só a Deus. E Deus não vai nos dar como herança tudo isto se nós não tivermos nenhum compromisso com Ele. Eu não posso jurar, olha, eu juro, irmãos, eu juro que as coisas vão dar certo em nome do carro do pastor Wagner. Eu juro, a sério. Eu juro que as coisas vão dar certo em nome da empresa do irmão Clementino.
sou eu para jurar alguma coisa em nome da empresa do irmão Clementino, em nome do carro do pastor Wagner? Quem sou eu? O máximo que eu posso é jurar pelo gato que a minha filha arranjou. E, por favor, levem o gato. Então, o máximo que se pode. A minha filha está ali a dizer, não. E ainda colocou nomes. Deixa estar. Quando nós precisamos nos lembrar que as nossas ações têm consequências espirituais e têm consequências morais. Por exemplo, Salmo 24, versículo 1, que os irmãos sabem de cor. Não sabem? Salmo 24, versículo 1. Porque todo bom crente sabe este salmo de cor. Vocês sabem ler, pelo menos, não sabem? Então vamos lá, vamos ler então. Do Senhor é a terra, o mundo e aqueles que nele habitam. Este salmo enfatiza que tudo está sob a autoridade de Deus. E reforça que o ponto de que nenhum juramento é necessário em nome das coisas de Deus. Porque é fútil. A prática de jurar poderia ser vista como uma forma de manipular a relação com Deus. E eles usavam o nome de Deus como uma validação nas interações humanas. Eu juro por Deus, juro por Deus. Mas isto é inútil. O que é que Jesus faz? Mais uma vez, Jesus vem e desmonta isto. Jesus enfatiza que a autenticidade na comunicação reflete uma vida de comunhão com Deus, vida verdadeira de fé. E ao não necessitar de juramentos, Jesus instrui as pessoas a se relacionarem com Deus de uma forma mais direta e honesta, uma forma completa. Quem vive na intimidade com Deus não precisa de mais ninguém para validar a sua palavra. Esta é que é a verdade. Mas um outro aspecto que eu quero trazer aos irmãos aqui é a simplicidade na comunicação. Jesus quer demonstrar que nós, como cristãos, devemos ser simples naquilo que nós comunicamos. Não precisamos de muitos palavreados rebuscados. Vamos ser simples. Até mesmo quando eu comecei a minha vida de pastor, eu procurava pregar e com umas palavras bonitas, umas palavras difíceis. E as pessoas olhavam para mim e ficavam com aquela cara. Eu dizia, irmão, não fiques macambuzo. E o pessoal olhava para mim, macambuzo. Não sabe o que é macambuzo? Macambuzo é o mesmo que surumbático. Ficou simples agora, não ficou? Eu usava algumas palavras assim, um pouco mais difíceis. Os macambuzos, os surumbáticos. Não, nós olhamos aqui, por exemplo, eu olho aqui da frente e vejo alguns irmãos que estão macambuzos. Não é? E outros estão surumbáticos. Mas aí tu ficas... Tem alguns que já devem estar na internet, macambuzo, surumbático. Né? E eu usava algumas palavras um pouco mais difíceis para tentar ficar mais bonito. Eu aprendi o seguinte, irmãos. Quanto mais complicado eu falava, mais difícil era os irmãos entenderem a necessidade da vida cristã. É por isso que eu tento pregar a forma mais simples possível. Se quiseres, posso utilizar a minha retórica de forma escorreita. Está bem? Combinado? Então, para o próximo domingo, trarei uma retórica escorreita a tal ponto dos irmãos entenderem que a palavra pode perscrutar os vossos corações. Ok, café? Está bem? Traga um dicionário. Jesus fala da simplicidade na comunicação. A simplicidade na forma como nós falamos é valorizada. E a clareza e a transparência são fundamentais para relacionamentos saudáveis. A simplicidade do sim, do não, que Jesus nos ensina, sugere que nós devemos ser diretos em nossa comunicação. E a clareza impede mal-entendidos. E quando nós somos claros naquilo que estamos a dizer, significa que nós evitamos até mesmo mentiras. Tu já deves ter ouvido algumas expressões, ou já deves ter falado algumas expressões como: já estou a caminho, eu passo aí, já estou a chegar, é claro que eu vou. E nada disso se cumpre.
Já ouviste pessoas dizerem isso? Já disseste isso? Colossenses capítulo 3, versículo 9 e versículo 10. Vamos lá, 3, 9 e 10. Os irmãos podem ler, só faz favor. Não mintais uns aos outros. Já nos revestimos do novo. Somos a imagem daquele que nos criou. É por isso que nós não ludibriamos os outros com palavras doces, mas sem serem verdadeiras. Este texto nos ensina da importância de sermos verdadeiros com os outros, assim como Cristo é verdadeiro. Inclusive é verdadeiro com o Evangelho. Inclusive é verdadeiro com aquilo que tu crês. Inclusive verdadeiro com a tua fé. Quero-lhes contar uma ilustração que eu contei no acampamento dos adolescentes. Então os adolescentes estão aqui, já vão saber qual é a ilustração. Havia em certa cidade um costume muito interessante. Os trabalhadores trabalhavam durante todo o dia e eles trabalhavam na lavoura, a alguns quilómetros de distância da sua casa, da aldeia. Mas lá na aldeia tinha um lugar, uma sala, onde existiam 2 palhaços. Todas as noites, quando saíam da lavoura, as pessoas passavam naquela sala porque tinha sempre uma apresentação muito especial e os palhaços faziam aquelas pessoas rirem. E era muito divertido, era muito bom. Fazia com que o final do dia das pessoas terminasse em alta, todos contentes a rir por causa dos palhaços, que eram muito, muito engraçados. Então, todos os dias, depois de um dia cansativo, as pessoas saíam da lavoura, antes mesmo de ir a casa, eles passavam ali naquela sala e naquele salão, todos reuniam-se e os palhaços faziam as suas palhaçadas e todos ali divertiam-se e alegravam-se. Mas certa vez, estavam os 2 palhaços a prepararem-se para o evento, para aquela noite, e de repente, quando eles olham pela janela e veem o fogo que está a vir em direção à aldeia. Então eles começam a ficar preocupados e dizem, temos que avisar as pessoas. E eles então já estavam vestidos de palhaços e saíram pelas ruas em direção às pessoas na lavoura, a aqueles quilómetros de distância, a correr e a gritar, olha o fogo, o fogo. E eles vestidos de palhaços, olha o fogo, o fogo está a chegar à aldeia, vai acabar com a aldeia, venham logo, olha o fogo, eu vou derrubar isto. Venham fogo, olha o fogo, olha o fogo. E todos então, ao olhar os palhaços a gritar e a saltar, todos começaram a rir-se. Porque na verdade eles eram palhaços. Palhaços. Acreditaram na palavra deles? Não. O que aconteceu? A aldeia acabou. Foi toda consumida pelo fogo. O que acontece? Pode ser que a tua vida seja como a vida destes 2 palhaços. Que tu tentas falar a verdade do Evangelho, mas as pessoas acham que é uma mentira, uma piada. Tu podes até dizer que tu acreditas que Jesus vai voltar, mas tu vives como se Ele não fosse voltar. Pode ser que tu até dizes que tu tens fé em Jesus Cristo e que a tua fé é firmada na palavra de Deus. Em alguns momentos tu dizes isso, mas a tua vida é uma verdadeira palhaçada. E ninguém consegue acreditar em ti. Porque a tua vida não combina com as tuas palavras. Eu pergunto-te então nesta manhã, a tua palavra tem valor? Tu podes ser um bom palhaço, que sabes contar uma boa história, que podes até tirar risada dos outros, mas tu não levas a sério a tua vida com Deus. E isto faz da tua vida uma piada. E que no final será uma piada sem graça. Ao abordar estes conceitos, Jesus não apenas está a combater práticas que distorcem a verdade, mas instiga as pessoas a reconsiderarem suas relações com Deus
de modo profundo e as suas relações com os outros. Jesus está aqui a trazer-nos lições que mostram riqueza, profundidade no ensinamento, sobre autenticidade, honestidade, integridade nas palavras e na vida. Nós precisamos ter uma vida que reflete o caráter de Cristo em nossas interações diárias. E Jesus está a convidar-nos nesta manhã a sermos autênticos na nossa vida, na nossa fé, porque isto é fundamental para o reino de Deus. Em um mundo onde as promessas muitas vezes são quebradas, onde a chamada de Jesus para uma comunicação honesta e direta torna-se realmente um grande desafio e um convite a mudarmos de vida. Não é fácil sermos íntegros no mundo de hoje. Mas uma coisa é certa: como é que está a intenção do teu coração, acima de tudo? O que é que tu pretendes expressar com a tua vida e com a tua relação com Deus? Quero fazer-te um desafio, um convite, melhor, a uma vida de integridade. Vamos ser íntegros, vamos ser honestos, vamos ser capazes de mostrar aos outros Jesus por aquilo que nós falamos, sem ter a necessidade de ficarmos a jurar por isto ou jurar por aquilo. Que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não, e nunca um talvez para as duas coisas. Amém? Vamos orar. O pessoal da música já pode vir à frente. E eu quero convidar-te a pensar em como anda a tua vida de santificação, a tua vida de santidade, a tua vida de exclusividade ao Senhor Jesus. O que é que tu tens feito da tua vida? O que é que achas de, se tu observares tudo aquilo que nós temos falado sobre o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha tem tudo a ver com relacionamento com Deus e com as pessoas. Mas tem a ver com, principalmente, com o facto de que Jesus quer nos transformar completamente. Jesus não quer que nós continuemos a ser o que somos. Jesus está a desafiar-nos a sermos pessoas melhores. Queres? Aceitas o desafio? O que é que achas? Será que vale a pena colocares mesmo a tua vida diante do Senhor e dizer-lhe: Senhor, muda a minha história. O que é que há em mim que eu preciso tirar? Que está a haver hipocrisia. Querem ver o que é hipocrisia? Eu conheci um pastor. Nunca roubou nada de ninguém. Em termos de igreja, nunca. Ele era um homem muito rico. Era um empresário. Ele é empresário. É um homem que tem muitas posses. Nunca mexeu em um cêntimo da igreja. Ele é, com relação ao dinheiro da igreja, ao dinheiro, ele é íntegro. Mas sabem o que é hipocrisia? Ele é muito rico. Ajuda muitas pessoas e muito a igreja. Mas a empresa dele, a fábrica dele, é uma das maiores fábricas da América Latina que fabricam cigarro. Isso é o quê? Fabrica uma coisa que mata as pessoas. Hipocrisia. Por um lado é íntegro, mas por outro, destrói a vida dos outros. Talvez tu tenhas alguma coisa em ti, que tu és íntegro, mas alguma coisa lá, estás a fazer mal a alguém. Pode ser à tua família, tua esposa, teu marido, teus filhos. Que tal
Nós olharmos para Jesus hoje e dizermos: Jesus, muda a minha história. Podes fechar os teus olhos. Senhor, a tua palavra nos diz que nós devemos nos parecer contigo. E é isso que nós desejamos no fundo do coração. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a viver uma vida de acordo com o teu querer, com a tua vontade. Que nós andemos mesmo em santidade. Que nós sejamos íntegros, honestos. Que as nossas intenções sejam puras. Que as nossas palavras não precisem de avalista. Mas que o nosso sim seja sim, o nosso não seja não. Que o Senhor possa nos transformar. E que possamos sempre sermos pessoas que amam. Amam a Ti em primeiro lugar e amam aos outros também. Graças te damos pelo privilégio, ó Pai, de vivermos com o Senhor e de conhecermos a Tua palavra. E ajuda-nos, ó Deus, a andar de acordo com o Teu coração. Ajuda-nos, Pai, a sermos santos e a nos parecermos cada vez mais contigo. Que o amor de Deus, o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Santo Espírito sejam sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Vamos louvar a Deus. Vamos ficar de pé.
Senhor. Até quarta-feira, até domingo. Amém?